muito estranho ver a Globo, a mamãe Globo, padrão Globo de televisão, copiando 100% o mesmo formato de uma Casa TV, mano. Criou um novo formato de resenha, que agora não é levado a sério, e tem um profissional, escolha a sua, irmão. Não precisa criticar a outra, essa daqui é pra um outro público, sabe? Escolha a sua. O Neymar lá fora, ele era muito atribuído a um popstar. Uhum. E a gente aqui leva no sentido pejorativo da palavra. E lá não. Ele tem que ser esse popstar. A mesma coisa do Podpah. O Podpah, pô, não sei o que, não tem profissionalismo. Tem muito profissionalismo. Caralho. Pra você cumprir aquela agenda, pra você fazer acontecer. Sem rodeio, você assiste jogo pela Cazé TV ou pela GE TV? Isso define seu caráter. Casa TV. Por quê? Pô, porque eu sempre assisti no Casa TV, né? Da parte da internet. Ah, tá. A partir do momento que começou a internet, eu comecei a assistir pelo YouTube. Começou as transmissões por lá. A GE, ela vem agora e, tipo assim, eu só assistiria a GE se tiver passando um jogo que não tenha no Casa TV. Sim. Ela comprou um jogo que não tem no Casé. Então, agora quando tiver as duas transmitindo a mesma coisa, já que, pra mim, é a mesma ideia, eu fico com a original, que é a Casé TV, pô. Olha como é louco isso, Você né? não? Você não? Não, eu sou muito Cazé TV, velho. Muito? É muito louco porque, tipo, a nossa relação, ela é foda, né? Tipo, com o esporte. Ela é Aham. muito emocional. Certo. Então, quando você tem uma Cazé TV que ela veio com uma proposta muito diferente de transmissão, ela se tornou popular porque ela atingiu uma geração mais nova. Aham. E quem é do esporte, principalmente do futebol, acaba sendo mais conservador naquilo que gosta. Eu sou um desses caras, eu confesso. Aham. Eu gosto de assistir o futebol concentrado no jogo, eu gosto de ter uma transmissão Você mais gostaria rica. que tivesse menos resenha e fosse levado mais a sério? Sim. Tá. Mas eu, talvez com meus 33 anos, seja ficando um pouco mais chato com relação a isso. Tá bom. E vou entendendo que quando o modelo novo chega, a primeira opção que a gente tem, né, a primeira reação é rejeitar. Eu sou muito assim. Eu não me considero um cara inovador. Eu vou entendendo, eu vejo que mais pessoas aderem àquilo, começa a entrar mais no meu dia a dia e aí eu aceito. Certo. Mas a Cazé TV ela foi um divisor de águas, principalmente nas Olimpíadas. A forma como eles cobriram, a forma como eles incentivaram os atletas e o fato de eu respeitar o jogo me coloca nesse lugar do tipo, cara, vocês valorizaram atletas porque hoje o que dita é visualização e o quanto eles impulsionaram isso mostra o quão eles estão preocupados com o entretenimento e engajamento como um todo. Aham. E não que falte profissionalismo ou algo nesse sentido, mas nas Olimpíadas o que mais mexeu comigo é que era um bando de molecão Aham. que também estava vivendo o seu sonho. Sim. E diferente do jornalismo tradicional, que você tem que ficar lá com aquela postura e tal. Caramba, mano, eu tô vivendo isso aqui é foda, isso aqui compartilha do mesmo sentimento que eu se tivesse lá. E um dia talvez a gente esteja cobrindo nossos eventos esportivos. Perfeito. E eu gostaria que fosse dessa forma, mas o meu jeito tradicional de ver esporte talvez me coloque num outro lugar. Mas reconheço. Tá. Então hoje eu gosto da Cazé TV, mas o ponto central da pergunta é a Cazé TV, através da Turner, que era do esporte interativo, que busca criar essas transmissões interativas, ela trouxe um modelo muito novo para o mercado, junto com o Casemiro, que é um ponto que a gente vai falar, mas é muito estranho ver a Globo, a mamãe Globo, padrão Globo de televisão, copiando 100% o mesmo formato de uma Cazé TV, mano. Posso te falar uma coisa? Hum. Mano, 2 pontos que eu considero muito importantes. A mídia, quando ela traz algumas críticas da Cazé TV, usa muito essa palavra profissionalismo e resenha, como se essas duas coisas não se conversassem. Aham. E eu acho isso um erro absurdo, assim, porque pra você fazer algo como a Cazé TV, você precisa de muito profissionalismo, mano. É que nem a mesma coisa do Podpah. O Podpah, pô, não sei o que, não tem profissionalismo. Tem muito profissionalismo. Caralho. Pra você cumprir aquela agenda, pra você fazer acontecer, pra você... A quantidade de Entregar funcionários. corte, entregar rede social. Toda entrega pras marcas, você precisa de muito profissionalismo. E o profissionalismo, você pode fazer as coisas com resenha e profissionalismo. Pra você falar que algo não é profissional, tipo assim, o Cazé TV não é profissional, marcaram o jogo e não passou. Aí você fala, pô, realmente os caras não estão sendo profissionais. Mas a forma gera muita discussão porque é novo, cara. Sabe? Tudo que é novo vai passar por muitas críticas e eu sempre tento fazer de tudo pra entender o porquê aquilo tá sendo criado.
Por que agora a gente tá tendo um jogo de uma forma um pouco mais leve? Por que não tem mais aquele cara ali que fica metendo pau no jogador X? Não, os caras tá lá na leveza, tá na resenha. Porque, será que não é porque eles sentiram essa necessidade? Sim. Tipo assim, às vezes quando você tá assistindo o jogo, você tá lá na resenha com seus amigos. Oh, não sei o quê, aí não sei o quê, não sei o quê. Pô, aí não dá, pô. Será que vamos jogar isso agora pra televisão também? Vamos fazer parte dessa resenha? E aí, tipo assim, o meu problema com as coisas, geralmente quando você vai ouvir uma crítica minha, é quando eu não tenho opção. Criou um novo formato de resenha, que agora não é vão levar a sério, e tem o profissional, escolha a sua, irmão. Não precisa criticar a outra, essa daqui é para um outro público, sabe? Escolha a sua. O problema do mercado é quando segue uma tendência, todos viram resenha. Eu não tenho a opção de assistir o jogo de uma forma mais profissional. Aí eu vejo um problema. Sim. E tipo assim, quando eu vejo a Globo copiando o Cazé TV, eu fico, pô, a mamãe Globo tá copiando o Cazé TV. O meu ponto é, a Globo sempre copiou. A Globo sempre fez da forma como os americanos fazem. Se a Europa lançar um programa de sucesso, pô, o Big Brother Brasil, a Globo sempre copiou o que dá certo. Mandou bem. Então, tipo assim, a Cazé TV, a GE copiar o Cazé TV, um formato, como fazer, a resenha, é a maior validação que o Cazé TV poderia receber na vida deles. Total. Porque a Globo não faz algo sem muita estratégia, planejamento, entender aonde isso vai chegar, entender os movimentos do futuro, entender onde as marcas estão indo. Então, se a Globo copiou o Cazé TV, é porque o Cazé TV foi visionário pra caramba, tá ligado, mano? Pra caralho. Então, eu olho esse ponto assim e fico, pô... até vi um vídeo do Cazé TV falando desse momento da GE. Ele falou, pô, mano, eu fico feliz quem ganha é o público. Total. Tá ligado? É mais uma empresa trazendo esporte de graça e etc. E, pô, mano, tudo que você falou aí, eu assino embaixo, assim, quando eu vi a Cazé TV divulgando atletas que não são muito reconhecidos nas redes sociais. Isso muda a vida do Caralho, atleta. isso muda. Então, tipo assim, pô, a mina é uma ginasta, todo mundo tem uma... admira ali no momento e morre aí. A pessoa passa, sei lá, mais 4 anos sendo anônima. E o Cazé fazendo campanha para as pessoas seguidas. Eu nunca tinha visto tanta atleta assim, que não é do futebol ou até do vôlei, sendo chamado para grandes campanhas de publicidade e tudo mais. E foi muito por várias divulgações que o Cazé fez. Então, eu olho pro Cazé com a maior admiração, mano, tá ligado? E no dia que eu quiser um negócio. Eu quero ver um negócio muito mais profissional, eu quero ver uma análise crítica, eu tenho que ter essa opção. Eu ficaria muito triste se todo mundo seguisse um modelo só e eu não tivesse opções, sabe? Total, Ponto. total. Eu acho que você é o melhor exemplo para poder falar sobre isso, porque você é exatamente o público que você não é tão apegado a futebol, você não tem um time do qual você se apega Perfeito. emocionalmente, Perfeito. mas você é um cara que ama o esporte. Sim. Então, quando você tem uma transmissão que você não precisa se apegar emocionalmente, você tá junto daquele entretenimento, você é um ótimo público que você pode ser capturado pela Cazé TV, porque você tá ali, tipo, eu tô ali pra assistir o entretenimento, é uma parada legal, e por mais que você ame ou você se aprofunde naquele esporte, pra você não tá tão relacionado à qualidade da transmissão, né? Ou tá? Cara, é que tipo assim, vou te dar um exemplo de cinema. Às vezes eu assisto um filme, né? Tô ali tendo a experiência de assistir um filme. Nem sempre eu vou conseguir absorver tudo que aconteceu naquele filme. Sim. Nem sempre. Assistindo só uma vez. Tanto que eu não gosto muito de críticas baseadas no cara que assistiu só uma vez algo. Tá. Então, geralmente, eu vou precisar ver alguns outros filmes, ver uma entrevista do diretor, o que ele pensou sobre tal coisas. Ali eu vou ter um outro momento de profissionalismo. Então, pra mim, o pós, tudo pra mim é sobre a sua profundidade com aquilo que você consome. Claro. Então, tipo assim, sei lá, assistir um jogo do Brasil e tal. Talvez o momento de eu assistir aquilo com mais serenidade seja o momento que as pessoas estão fazendo a análise do jogo. Uhum. Talvez no jogo eu não precise de tanta crítica e análise ali. Talvez eu queira só consumir o futebol, o momento, vibrar, ficar nervoso. O Brasil acabou de ganhar contra a Argentina. Aí no pós eu vou entender que que o fulano deu 30 passes, sabe? Pra mim as coisas têm momentos. Então realmente, a Cazé TV, ela não prejudica a minha experiência em momento nenhum. Acho até divertido. Total. Tá ligado? Acho da hora ver a reação dos caras. São coisas que a gente sente falta. Sabe? Tipo assim, pô, qual que é a sua reação, ô comentarista, de verdade? Qual que é a sua reação de verdade? Então o cara tá puto, o cara tá feliz que o time dele ganhou. Eu acho isso muito da hora. E aí depois, se você quiser, você se aprofunda em outros produtos, entendeu? Total, total. E isso é legal. Esse é o primeiro ponto, assim, do que você trouxe, que eu acho que faz todo sentido sobre o fato de ser resenha não quer dizer que não seja profissional. Perfeito. Isso perfeito. tá descolado. O grande ponto é que, e aí falando mais uma vez sobre a minha ótica, que é Lógico. a única que eu consigo falar sobre. Lógico. Do sentido... Eu sempre gostei da resenha, mas a resenha ela sempre teve pós-jogo. E aí ela acabou se tornando um produto. Perfeito. Hoje você tem vários programas que chamam resenha, você tem vários times que sejam resenha. Então a resenha, ela virou meio que uma marca registrada do brasileiro. Passou do ponto. Eu acho que às vezes passa. Tá.
E isso não é só uma exclusividade da Cazé TV. Por exemplo, vários programas de televisão se colocam nesse lugar. O cara leva muito na resenha e esquece que tem um profissional por trás de quem ele está criticando. Então tem um monte de comunicador na televisão que é completamente irresponsável com a saúde mental do jogador porque acha que tudo é resenha. Aham. E isso não se relaciona com a Cazé TV porque eu vejo que eles são muito amigáveis no tratamento com os Muito, profissionais. muito. Eu vejo que existe uma certa compaixão com aquilo que ele tá. Isso é respeito ao esporte. Mas eu acho que às vezes a resenha passa do ponto. E aonde tá o meu lugar? De consumidor, não só do futebol. Mas acho que o fato de eu consumir NBA, NFL, esportes americanos, eu vejo o extremo. Eu acho que dá pra gente separar não profissional e resenha, mas um pouco mais formal e resenha. Uhum. E quanto eles são formais e quanto eles transmitem um profissionalismo muito bizarro, assim, em como eles tratam o esporte. E isso não só se diz respeito à transmissão de um jogo, mas a como ele é tratado como um todo. O acesso que você tem ao jogador, o jeito que você posiciona esse cara, o jeito que você se posiciona. Porque aqui parece. Tipo, e você tira o atleta, e é legal a Casa TV, a Jet TV faz isso, eu tiro ele como atleta e eu quero trazer ele como pessoa. Então eu vou lá no campo com o Neymar e fico horas com ele pós-jogo, e eu quero falar no vestiário, e eu não sei o que, é o Neymar, e a entrevista vai ser é quase que o fã entrevistando o Neymar. E lá fora, o campeonato francês, o campeonato inglês, é um outro tipo de tratamento. Esse cara aqui, ele é uma celebridade, ele é uma estrela de cinema. O Neymar lá fora, ele era muito atribuído a um popstar. Aham. E a gente aqui leva no sentido pejorativo da palavra. E lá não. Ele tem que ser esse popstar. Aham. E aí pode ser uma besteira do que eu falo, mas essa distância, ela às vezes precisa acontecer até pro jogador, pro atleta, estar um pouco seguro da mídia. Perfeito. Eu acho que ele tá muito próximo da mídia, prejudicial pro atleta, não pra mídia. É só a mídia ganha. Perfeito. E aí a GETV, a Casa TV, faz isso de uma maneira que faz com que esse cara ele caia nessa teia, assim, que é positivo pra gente, que é consumidor. Aham. Mas eu vejo um pouco de proteção com relação a esse atleta. E não é uma crítica a isso, é só um Entendi. modelo como a gente olha pra isso. O nosso jeito brasileiro de tratar as coisas com muita paixão, muito isso, muito aquilo. E às vezes eu olho e falo, cara, mas às vezes não precisa. Às vezes a gente pode ter um outro tipo de tratamento, tá ligado? Não, isso eu tô muito. Concordo com tudo. Isso não tá dentro do esporte, né? Pra mim, ele é. Quase todos os assuntos que comovem a sociedade, você entra nesse problema onde as pessoas não se aprofundam, elas só são apaixonadas. Eu não entendo muito bem, mas eu amo muito isso aqui. Qualquer coisa que você me fala, eu compro. E aí começa a entrar naquele negócio de lados, onde as pessoas são cada vez mais rasas e cada vez mais com ódio dos outros lados. Então, eu acho que a mídia fomenta isso de uma forma muito negativa e é onde a gente tava batendo. Assim, o problema tá sempre no excesso. Eu dei um problema com a resenha. Uhum. Sabe? E a minha resenha ela não tá no lugar do esporte, necessariamente. Porque eu ainda acho que a gente ainda tem algumas opções. Mas eu acho a resenha muito mais confortável. Uhum. É por isso que eu falo assim, o problema de usar a palavra profissionalismo. Não é sobre profissionalismo, é muito mais sobre compromisso, na minha opinião. Uhum. A palavra, sabe? A resenha te afasta do compromisso. Uhum. A resenha ela te coloca sempre num lugar muito mais confortável, onde você não se posiciona, onde você não explica, onde você não aprofunda, você só surfa. Só, não, assunto do momento aqui, pum, pum, pá. 1 minuto, gerou corte, passou. A resenha, ela te deixa muito mais raso, assim, sabe, cara? E eu sinto falta de veículos que falam assim, eu abro mão de alguns milhões de visualizações, mas eu vou levar isso aqui, vou subir o nível disso aqui. Tá ligado? Eu sinto falta dessa coragem. Eu acho que hoje todo mundo tá muito pelo dinheiro e dinheiro tá associado à visualização, onde você não se preocupa mais com o que você ama, com a sua empresa, com o seu trabalho. Então, isso pra mim é uma crítica que eu colocaria em diversos setores, cara. Exato. Falta exato. essa coragem, falta essa coragem. Eu acho que o empreendedorismo brasileiro sofre esse problema. Não, eu acho que todos os setores, a assessoria do cara, do jogador, tudo, Nossa! tudo acaba se envolvendo nisso, assim. Pô, total, é uma crítica geral. A questão é assim, como que a gente muda, não de forma radical, mas reajusta essa cultura da resenha quando eu tenho uma população viciada nela? Não, eu acho que isso é um problema da indústria. Por exemplo, hoje, se nós, como canal Mamba, a Certo, gente tem uma Mamba TV agora concorrendo com Casa TV e GE TV. certo. Se a gente entra nessa disputa, a gente já entra perdendo. Se a gente fizer igual o modelo deles, com certeza. Igual, e aí o que que eu olho? Eu falo, pô, o que que é muito assustador pra mim na Casa TV é que, diferente do que a Globo ela não copiou os programas que vinham do lado de fora, ela comprou as licenças.
Certo. Então você tem o BBB, eu vou comprar o Big Mais ou menos. Por exemplo, modelos de talk show. Ela não compra, ela só pega o Jô, imita o modelo e faz. Ah, sim, mas por Entendeu? exemplo, é um selo, né? Sim, um selo. Big Brother Brasil, o Aí The é Voice. comprado. Perfeito. Beleza, o talk show lá não vai ter um nome pra você comprar o modelo, mas você Exato, copiou e trouxe pra Toda a cá. estética você copia, que aconteceu com a Cazé. E eu, Pegou eu toda a acho, estética. eu acho que é um sentimento da própria indústria nacional. Acho que como produto, a gente acaba importando o comportamento de consumo como comprador dos Estados Unidos, o que acontece lá 5 anos depois acontece aqui. O cara da Oakley falou, né? O que é tendência aqui 5 anos bate no Brasil. Exato. O modelo de consumo acho que é esse. O que me assusta com relação à Casa TV é uma parada muito bizarra que é a Turner, que criou o esporte interativo, ela poderia criar um canal do zero Aham. e falar assim, agora é o novo modelo. Mas ela enxergou o Casemiro como um polo de visualização gigantesco Aham. e transformou esse cara, óbvio que com toda a inteligência de criação de conteúdo dele, Aham. transformou esse cara num modelo de negócio que é uma emissora, ouviu muito o que ele tinha a dizer. Se você reparar, ele estava vendo um sonho, ele trabalha com os amigos dele. Aham. Essa relação que a gente tinha de uma emissora de TV muito profissional, com muito departamento, ela foi quebrada. Agora eu consigo trabalhar com meus amigos aqui e, Isso é e eu muito tô foda. vivendo um sonho que tá todo mundo vivendo. Cara, eu tava não sei quantos anos atrás na redação, agora eu tô transmitindo NFL no meu canal. Isso é muito... E a moral dele lá? O cara pisa em qualquer lugar do campo. Ah, foi muito foda. Foi Então, muito o foda. que ele entende sobre isso? O dono da Casa TV, um dos, obviamente, o cara que tem o rosto dele tá ali na Casa TV, mesmo que ele não detenha a maior parte do negócio, mas o Normal. logo da Casa TV é o rosto de um Um influenciador, nome, né? tá ligado? O O cara não nome. pode errar, parece, né? E aí você começa a entender o tamanho que o Brasil, e aí eu acho que a gente ensina isso pro mundo, não o contrário, o quanto um influenciador ele consegue se transformar num polo, numa emissora de fato e transformar isso como um canalizador de audiência global, de repente. Uhum. Então a gente começa a transmitir o Campeonato Brasileiro para o mundo através de Cazé TV. Aham. Já é um modelo de sucesso de outros Garantido. esportes para poderem transmitir por lá. E aí você começa a perceber o que é muito louco. Como antes a TV tinha essa autoridade por ser Globo, por ser SBT, por ser isso, aquilo, agora o modelo tá. Não sei se inverte completamente, mas hoje já se equipara. Então, ele traz um repórter, que é o Diogo Defante, é um outro polo, ou é uma outra emissora dentro de Isso uma é muito emissora. foda. Isso é muito foda, mano. E aí você começa a montar um megazord de audiência, que é como é que você bate isso? Tem um modelo aí. Exato. Tem um modelo para encaixar. A GTV olhou e falou: vou contratar esse daqui. O Fred veio dos Desimpedidos. Eu começo a montar através dessas gigantes audiências. Eu tenho uma emissora considerável. Aham. Então, entrar nessa disputa eu preciso selecionar os melhores cabeças. E aí é jogo de número mesmo. Mas entrar nessa disputa como Mamba TV, a gente entraria num lance assim. Vamos entrar numa parada de tratar o esporte de uma maneira diferente. Mamba, né, pai? Tá ligado? Com um conteúdo mais cinematográfico, talvez a gente não tenha tantas views, mas a gente vai ter um público mais fiel com relação àquilo que a gente transmite. Porque eu olho para os esportes que eu gosto e as transmissões que eu amo, o que eu vejo? A NBA, eu assisto ela tanto com uma narração americana, como a narração do Rômulo Mendonça, que é outro gênio. Sim. Tem dias Certo. que eu quero ficar mais quietinho, mais suave. E o Rômulo, ele não para de gritar essa Sirigaita! Ele não para, é a Sirigaita. Eu falo assim, hoje eu não vou ouvir o Rômulo. Eu amo ele. Aham. Mas hoje eu quero ouvir uma transição mais Mais tranquila. tranquila. Porque Não é maravilhoso ter opções? maravilhoso. É Eu só tenho maravilhoso. a outra opção se for americana. Eu não tenho outra opção se for brasileira. Entendi. Isso é Esse é foda. o grande problema. Esse é o foda. Isso pra mim me pega um pouco, tá ligado? Resumindo, Globo só tá seguindo o mercado como sempre fez. Segue o Ainda- mercado. Ainda mais agora que a TV tá digitalizando, ela já tá se antecipando, vai pegar uma Copa do Mundo. Ela está seguindo o mercado como ela sempre fez, né, mano? Foda. Né? E, tipo assim, resumo do resumo, Cazé TV revolucionou. Eu tinha uma grande reluta pra falar que sim, mas revolucionou. Revolucionou, mano. Revolucionou. Revolucionou está sendo copiado. É tipo a gente lançar as novas estéticas do canal Mamba, uma nova forma de comunicação e a Globo fazer igual. Sim. Isso é muito Isso é muito doido, mano. Isso é muito doido. foda pra caralho. Foda.